Agora quem vai falar com a gente é o José Eduardo Camargo, diretor de conteúdo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que vai trazer para a gente as principais atualizações do setor de bares e restaurantes e como a Abrazel está agindo nas novas frentes do mercado. E ainda vai trazer para a gente uma dica valiosa, principalmente para você, varejista, utilizar no seu comércio. Tudo bem? Seja bem-vindo! Oi, Dani, tudo bem? Tudo certo. Tudo bom. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês no Summit. Excelente. Então agora a gente começa com a sua apresentação. Está todo mundo curioso para saber essas perspectivas do setor. Muito bacana. Dani, eu queria começar falando um pouquinho sobre a Abrazel, né? Acho que todo mundo já teve contato em algum momento com a Abrazel, mas é sempre legal a gente reforçar um pouquinho as atuações da entidade, porque muitas vezes o que fica mais evidente é a atuação da Abrazel ali no campo de representação, né? Junto principalmente ao poder público, principalmente nessa pandemia, a gente teve uma atuação muito destacada, né? E não só em relação ao governo federal, mas em relação aos estados e aos municípios também, né? Porque a gente teve todo esse processo de abre e fecha dos estabelecimentos, né? Em meio à pandemia, e a Abrazel ela sempre foi muito atuante, desde o primeiro momento, quando a gente alertou para o problema e foi buscar já os primeiros protocolos de segurança, né, para os bares e restaurantes, que acabaram sendo adotados no Brasil todo, e não só por bares e restaurantes, mas pelo comércio em geral. E então esse aspecto da Abrazel de representação ele é muito evidente. Mas a Abrazel ela tem também um outro aspecto, que é o de levar informação para o setor, levar conhecimento, levar treinamento, ajudar os donos de bares e restaurantes a manter o seu negócio e fazer o seu negócio prosperar. E uma missão que a gente tem, que é muito importante, é de trazer produtividade para esse nosso setor. E nisso, a gente se relaciona não só com os bares e restaurantes, mas com todo o universo em torno, né, do setor, inclusive com as empresas que prestam serviço para os bares e restaurantes, nas empresas de software, por exemplo. Então vale a pena dar uma palhinha só de onde que a Abrazel, como a Abrazel faz para se comunicar com esse dono de bar e restaurante lá na ponta, né? Hoje a gente tem 55 seccionais regionais, então a gente tem um relacionamento muito forte no corpo a corpo, no dia a dia, ali com o dono de bar e restaurante. São 10 mil associados no Brasil inteiro, escritórios em todos os estados, né? As seccionais é uma em cada capital, e a gente ainda tem as regionais, que são nas cidades principais. Então, Campinas, Juiz de Fora, por exemplo, né? Ribeirão Preto. E isso traz para a gente uma presença muito grande no dia a dia do empresário, e traz também uma capacidade da gente medir com muita precisão e muita rapidez o que está acontecendo na ponta, né? A Abrazel hoje é uma das 10 mais influentes entidades de representação empresarial do país, por tudo isso que eu falei, né, por toda essa capacidade que a gente tem de influenciar nas políticas públicas, inclusive para o nosso setor, e defender os interesses dos empresários também. Hoje, a gente representa 1 milhão de estabelecimentos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, né, das mudanças que a gente teve no perfil desse setor de bares e restaurantes, que a gente chama de setor de alimentação fora do lar, mas nós representamos 1 milhão de estabelecimentos. E a gente tem algumas formas também de se relacionar com esse público através dos meios digitais, né? A gente acabou de lançar a Rede Abrazel, que é uma rede social própria, que já tem mais de 10 mil perfis de empresários e decisores, gestores desse setor de alimentação fora do lar, né? de bares e restaurantes. A gente tem a Ava, que é uma assistente virtual, que agora também pode ser acionada pelo WhatsApp, em que a gente responde as principais questões relativas ao dia a dia do empresário. Então, eu tenho um problema aqui contábil, como eu resolvo? Pergunta para a Ava e ela vai te dar uma indicação. Como é que funciona a gorjeta? O que eu faço com uma funcionária grávida? Qual é a legislação sobre tributo tal? Como é que funciona o Simples? Tudo você pode perguntar para a Ava e ela vai interagindo com você e vai dando não só respostas, como ela também vai indicando, por exemplo, cursos que você pode fazer para ter um apoio em relação àquela questão que você tem no momento.
A gente faz grandes eventos, né, durante o ano, tanto evento para o público final, como o Festival Barimbar, ou como o Brasil Sabor, assim como a gente tem os eventos que são para os associados e para os trabalhadores do setor. O mais importante deles é o Congresso, que foi agora em agosto, né, a 33ª edição. Mais uma vez a gente fez num ambiente virtual, assim como o Summit está acontecendo agora, e a gente teve mais de 65 mil inscrições. Foi muito bacana, 3 dias de palestras, workshops, feira virtual. Além disso, durante o Congresso, a gente tem o Mesa ao Vivo, que é uma parceria com a Prazeres da Mesa, em que grandes chefes cozinham ao vivo também. Então, é o principal evento que reúne o setor no ano. A gente tem uma revista, que é a Bares e Restaurantes, que tem uma versão impressa. Ela está fazendo 25 anos agora, é uma revista super tradicional. E tem uma versão impressa e tem uma versão digital também. Além disso, ela tem vários spin-offs, tem podcast, tem a revista você pode consultar no celular também. Então você tem uma publicação que é super tradicional no setor, que é ligada à Abrazel, mas que fala de maneira independente para esse dono de bar e restaurante. E a gente tem uma iniciativa agora no digital, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que ela interessa particularmente a quem trabalha com software de gestão, que é o Open Delivery, tá? Então, segura um pouquinho, daqui a pouco eu volto para ela. A Abrazel, ela há algum tempo, ela viu que a sua missão, ela entendeu que a sua missão de representar o setor de alimentação fora do lar e desenvolver o setor de alimentação fora do lar, ela só seria possível mudando um pouco o jeito de fazer. Ou seja, a gente tinha que ir para o digital para poder extrapolar aqueles 10 mil associados, né, que a gente tem hoje, por exemplo, e chegar realmente a esse 1 milhão de estabelecimentos do setor. Só assim a gente entende que a gente vai conseguir realmente cumprir a missão de representar e desenvolver o setor. Então o digital, já há algum tempo, pelo menos uns 4 ou 5 anos, ele é muito forte na Abrazel. Tudo que a gente pensa já em digital. Tudo que a gente já desenvolve pensando na integração lá na frente, tá? E por que isso é importante? Porque assim a gente consegue chegar a cada vez mais gente dentro desse setor, e inclusive um fenômeno que vem acontecendo, a gente está extrapolando o setor. Então muitos pequenos empresários, por exemplo, de outros setores, recorrem à Abrazel para ter informação sobre gestão, por exemplo, né? E aí, bom, é legal a gente ter uma visão de como funciona esse mercado, até para vocês entenderem também onde a gente está situado, né? E o que vem acontecendo agora na pandemia. Bom, a predominância, a maior parte do nosso setor, dos bares e restaurantes, é constituído pelos pequenos estabelecimentos, pelos micro e pequenos. E agora, na pandemia, a gente está tendo um fenômeno interessante, que é um crescimento muito acelerado dos MEIs, dos microempreendedores individuais. A gente estima que, na pandemia, cerca de 300 mil negócios do nosso setor fecharam durante a pandemia, tá? Muitos eram negócios mais estruturados. E por que não cai o número total de empreendimentos? Justamente porque teve um crescimento nessa categoria dos MEIs, dos microempreendedores individuais. Tanto que hoje eles já são 60% de todos os negócios do setor. É um número muito expressivo. Então a gente tem muito cuidado, quando a gente vai construir qualquer conteúdo, de também incluir o microempreendedor, que ele tem características muito próprias, né? Mas é importante que ele se sinta, sim, representado pela Abrazel. Isso também, para o setor de software, por exemplo, é uma grande oportunidade, né? Perceber que tem essa mudança no perfil do mercado é uma grande oportunidade também, de você saber que, de qualquer jeito, esse MEI ele vai crescer e ele vai precisar também, por exemplo, de um software de gestão, mesmo que seja muito mais simples do que o de outras empresas mais estruturadas, né? E o nosso setor, ele fatura, a gente tem a projeção para esse ano de 215 bilhões de reais, tá? Em 2021.
foram 239 em 2019. A gente está recuperando agora, né? Está saindo da pandemia. Hoje teve um dado que foi divulgado de que o nosso setor cresceu 3,56%, se eu não me engano, tá? O setor de comércio e serviços, né, como um todo, foi 1, qualquer coisa. Ou seja, a gente cresceu acima da média do setor de comércio, só que a gente ainda está 20% atrás do que a gente estava antes da pandemia, tá? Então você vê que mais ou menos bate com essa projeção da gente para o faturamento este ano, né? De todo modo, assim, é um setor que tem uma presença muito importante na economia brasileira, que sofreu muito, sofreu mais do que todos os outros setores, né, durante a pandemia. Basta ver o tanto de dias que a gente ficou fechado. Em algumas cidades passou de 100 dias, por exemplo, Belo Horizonte passou de 100 dias, né, o setor fechado. E agora a gente está numa situação já bem melhor. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que está a situação deste momento no setor de bares e restaurantes. É uma coisa importante de vocês prestarem atenção também. Dani, você tem alguma pergunta? Tenho sim, queria que você falasse para a gente, né, diante desse retrato que você acabou de falar, quais são os caminhos, né, para a recuperação. Então, vamos falar disso, né? E eu acho que aí é legal a gente dar uma palhinha de como a gente está nesse momento. A Abrazel, ela tem feito pesquisas mensais com os bares e restaurantes, e isso ajuda a gente a ver a progressão, né? E a gente, desde abril, a gente vem numa retomada consistente já. Se você olhar os números, por exemplo, de julho, 37% dos bares e restaurantes operaram ainda no prejuízo, tá? Mas isso é uma melhora muito significativa, porque em abril, por exemplo, a gente estava com 77% dos bares e restaurantes operando em prejuízo. E ninguém aguenta muito tempo, né, nessa toada. A gente está fazendo a pesquisa agora, já vai entrar no ar hoje, a pesquisa de agosto, mas a gente já tem a certeza de que esse número vai vir melhor de novo, né? Porque a gente acompanha também, né, as restrições, e a grande maioria das cidades no Brasil todo já retirou as principais restrições, os bares e restaurantes já estão voltando, e o que é mais importante, a confiança do consumidor está voltando também, né? Mas esse tempo de pandemia, ele não foi, a gente não superou sem grandes dores, que vão continuar por um bom tempo ainda. Então, você vê, em julho, 54% dos bares e restaurantes revelaram estar com pagamentos em atraso. E aí, pagamentos de todo tipo, né? Pagamento de contas de água, luz, gás, aluguel, impostos principalmente, né? O maior contingente é de impostos. E tanto que 53% estão devendo simples, tá? E a maioria dos bares e restaurantes que estão nessa pesquisa, eles estão enquadrados no Simples Nacional, né? Um outro fator, nesse momento, assim, que é conjuntural, mas que ligou a luz mais do que a amarela, também é a questão da inflação, né? A gente está com a inflação, o IPCA fechou o primeiro semestre em 3 e pouco, a gente sabe que já tem uma projeção de 8%, mas 84% dos bares e restaurantes acreditam que os preços ainda vão subir até o final do ano. Isso é um número bem expressivo. E 65% tiveram que aumentar o cardápio no começo do ano, né? Então, isso é lógico, a gente mede também e a gente vê que eles não repassaram a inflação para os preços do cardápio, tá? A maioria diz que aumentou entre 10% e 15%, né? Desculpa, entre 5% e 10%. Foram 44% que disseram que aumentaram entre 5% e 10%. Outros 20% entre 10% e 15%, ou seja, eles não repassaram esse aumento que eles sentem da inflação desde o ano passado, na verdade, né, quando começou a pandemia, para os seus cardápios. Então a inflação é um aspecto conjuntural que preocupa bastante, tá?
como é que a gente está, então, né? A gente falou de recuperação, como é que a gente está nesse cenário pós-pandemia? O que a gente está vendo acontecer? A gente vai ver agora uma nova equação de valores, né, de oferta e demanda, tá? Então, a demanda começa a aumentar, como eu disse, a confiança está voltando, né? Do lado da oferta, os bares e restaurantes ainda estão se adaptando, muitos tiveram que mudar completamente a gestão e também mudar o jeito de trabalhar. Muitos passaram a fazer delivery, então assim, o balanço dentro do bar e restaurante também mudou, né? Você tem essa pressão dos custos que eu falei. A gente sabe que o item alimentação é um dos que está pressionando a inflação, então alguns itens realmente estão subindo bem acima da inflação, e isso o bar e restaurante sente também, assim como a dona de casa que vai fazer compra no supermercado, o bar e restaurante também depende muito desses itens de alimentação, obviamente. E também tem o equilíbrio da volta às aulas e da volta ao trabalho presencial, né? A gente vê algumas cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, o índice de isolamento ele ainda não caiu tanto em relação ao meio da pandemia, por exemplo. Então, você tem muita gente que ainda não voltou para o trabalho presencial, né? Isso afeta principalmente aqueles bares e restaurantes que trabalham atendendo o público dos escritórios, né? No centro das grandes capitais, centro do Rio, centro de São Paulo, mas não só, né? Pelo Brasil inteiro você tem esse tipo de restaurante, os restaurantes por quilo. Então, ainda leva um tempinho, mas já está voltando, né? O trabalho presencial, e isso vai beneficiar também os bares e restaurantes. E a gente também tem a questão da volta da confiança, né? A gente ainda tem um índice de isolamento um pouco alto, mas a vacinação avançando rápido. Isso é muito bom, tá? E os números em queda, tanto os números de contágio quanto os números de mortes em todos os estados. Em que pese, né, essa história toda de variante Delta e tal, a vacinação ela está avançando, e isso que importa. E a gente crê que até o final do ano vai ter a vacinação já de plena da população adulta, né, e até mais do que isso, inclusive dos adolescentes até 12 anos. E isso vai aumentar a percepção de que o risco está em queda. E aí entra um outro fator também que não está escrito aqui, mas que é muito importante, que é a vontade do brasileiro de voltar a tomar o seu chopinho no final de tarde, com esse calor que está fazendo boa parte do Brasil hoje, né? Por exemplo, voltar a tomar o chopinho no final da tarde no seu bar e restaurante preferido, voltar a frequentar o bar com seus amigos, voltar para o restaurante para fazer um jantar comemorativo. Então, a gente está com muita vontade de voltar para o bar e restaurante. Isso é o que mais importa, e caindo a barreira, né? E como está caindo já da questão sanitária, a gente vai ter essa volta e espera que seja uma volta com muita força. Já está acontecendo, na verdade. Em boa parte do Brasil isso já está acontecendo, assim como a volta do turismo, que é importante também para muitas cidades no Brasil, né? E aí uma outra mudança, e que foi um fenômeno muito interessante de você acompanhar durante a pandemia, foi a questão do digital, né? Boa parte dos bares e restaurantes ou não fazia delivery, ou tinha o delivery como uma receita marginal, realmente, né? Uma receita ali que ajudava a compor a receita do mês, mas que não era o foco do bar e restaurante. Antes da pandemia, a gente começou a falar, isso no final de 2019, a gente começou a falar do surgimento no Brasil do fenômeno das dark kitchens, né? Mas era uma coisa bem incipiente ainda. Para quem não sabe, o que é dark kitchen? É a cozinha sem salão, né? É a cozinha exclusivamente orientada para entrega, que hoje já se tornou muito comum em função da pandemia, mas quando a gente começou a falar disso lá no final de 2019, era bem, bem incipiente. E isso a pandemia acelerou o surgimento, por exemplo, de mais dark kitchens. Muitos restaurantes, inclusive, tendo que ficar fechado, né, durante a pandemia, como eu disse, em algumas cidades mais de 100 dias, depois abriu, depois fechou de novo, eles se transformaram em dark kitchens. Eles contaram com o delivery
como única fonte de recurso naquele momento, né? E aí, junto com o delivery, vem uma série de outras necessidades do bar e restaurante. E não, quando eu falo de bar e restaurante, na verdade, a gente pode extrapolar isso também. A gente está aqui conversando, né, num summit de automação. A gente pode extrapolar isso para o comércio em geral também, porque muita gente partiu para fazer entrega pela internet, né? E não basta você ir lá e aderir a um app de entregas, por exemplo, e começar a fazer entrega. Você tem que ter, por exemplo, um marketing digital bom, né, para poder chegar nesse público, que muitas vezes é diferente do público que você estava acostumado presencial, né? Você tem que melhorar o seu sistema de gestão. Uma outra coisa que não tem a ver com delivery, mas também foi um fator para turbinar, digamos assim, o digital das empresas, foi a questão da própria gestão, né, de você ter que cortar custo de qualquer maneira, porque você não tinha receita, né? Então todo mundo teve que ali fazer dívida, né, tentar se virar, cortar os custos da maneira como conseguisse. Por isso que a gente tem esses números tão grandes, por exemplo, de auxílio emergencial, né, do benefício emergencial, que foi a suspensão de contrato, que foi permitida durante um tempo, acabou agora em agosto, na verdade, foi prorrogada em 2021 e acabou agora em agosto. E junto com essas medidas, né, de colocar o funcionário em suspensão, em redução de jornada, você tinha a questão de reorganizar a sua gestão. Não tinha mais espaço para nenhum tipo de desperdício. E o meio que foi encontrado para fazer isso, muitas vezes, na maioria das vezes, foi ter uma melhor gestão através do digital. E os sistemas de gestão também. Eles foram saída para muitos bares e restaurantes, né? Nesse meio tempo também da pandemia, começou a ocorrer um outro fenômeno, que foi os grandes players do mercado se movendo para agregar serviços e trabalhar com soluções integradas, muitas vezes em setores que... Eu estou com uma mosquinha aqui que não tem jeito, gente. Ela pegou em mim e não sai, então desculpa aí. Os grandes players, né? E aí, quando a gente fala de grandes players, todos os grandes players. Então, os grandes players de e-commerce, os grandes fornecedores do setor, né? Bebidas, alimentos, os serviços de meios de pagamento, os adquirentes, por exemplo, todos eles começaram a sondar o mercado e fazer aquisições e lançar produtos de soluções integradas, tá? E aí também os meios de pagamento, principalmente, começaram a integrar essas soluções já pensando em inovação também e também adotando soluções que vinham de fora, como, por exemplo, o Pix, tá? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse nosso setor e no setor de comércio como um todo, né? E a gente tem coisas novas vindo aí ainda, né, Dani? Exatamente. E você disse, no caso, né, que o digital ele passou a ser primordial para os estabelecimentos, não só para os estabelecimentos, mas para qualquer negócio no geral. Só que uma curiosidade qual é a evolução disso, né? Quais são os próximos passos? Então, eu acho que tem muitas coisas acontecendo, como eu disse, né? A gente tem o Pix, por exemplo, que agora vai lançar o Pix Troco, né? E o Pix Saque. Vai lançar uma outra feature também que é muito interessante, que é a possibilidade de você startar uma transação do Pix dentro do app, né? Então hoje você tem que para startar uma transação, você tem que entrar no app do banco. Qualquer app, por exemplo, um app de entregas, vai poder startar uma transação de Pix dentro dele. Isso vai trazer muita agilidade para o Pix dentro dos aplicativos, né, como iFood, Uber Eats, etc. A gente tem o Open Banking chegando também com força, tá? Durante o congresso da Abrazel, agora em agosto, a gente teve a presença do presidente do Banco Central e o Roberto Campos Neto.
Foi uma das raras aparições dele fora do circuito financeiro, né? E o Paulo Somuti, que é o nosso presidente, até brincou que ele estava muito honrado de ter o presidente do Banco Central falando para os donos de boteco, né? E o Roberto Campos Neto, ele deu uma risadinha e falou: não é mais que a minha obrigação estar aqui, porque vocês são um setor da economia que interessa muito para a gente, né? E não só por causa do Pix e das outras iniciativas da Agenda BC+, mas também o Open Banking promete trazer mudanças não só para o cliente final, mas para os bares e restaurantes também, né? Principalmente na gestão financeira. Então, é uma outra coisa também no digital que você tem que ficar atento, né? Mas eu queria falar aqui, Dani, mais especificamente do mercado de delivery, porque mesmo com a volta agora do salão, né? Mesmo com o fim da pandemia e a volta ao normal, né? Como todo mundo diz, o mercado de delivery veio para ficar. As pessoas se acostumaram com isso, né? E as empresas se prepararam. E não só veio para ficar, como a tendência dele é crescer, né? Ele vai continuar crescendo. A gente sabe disso. E o que veio acontecendo com esse mercado de delivery? Foram várias soluções surgindo, né? E o dono do bar e restaurante, algumas delas, lógico, vieram para trazer mais eficiência e mais produtividade, mas no final do dia é tanta possibilidade e tanta coisa acontecendo que às vezes o dono do bar e restaurante, que a gente está vendo aí na apresentação, está ali no meio de todos esses players no mercado, ele fica um pouquinho perdido, né? Ele não consegue aproveitar todas as oportunidades também, tá? Que vão surgindo, né? Então tá ele ali com o seu sistema de gestão, né? Tentando entender o que está acontecendo e vendo que você tem os aplicativos, né? Os marketplaces, o iFood, Rappi, Uber Eats e mais 250. A gente teve uma pesquisa agora da Pinion, mostrando que são mais de 250 apps de entrega, né? Se bem que a gente acha que são os 40 mais relevantes, tá? Mas esse dono de bar e restaurante, ele não está usando só os aplicativos, ele continua fazendo também o delivery através do telefone, né? Do WhatsApp, de aplicativos white label, né? Às vezes até aplicativo próprio, as grandes redes todas lançando aplicativo próprio. Você tem alguns aplicativos regionais, você tem algumas startups que estão tentando disruptar esse mercado já, né? Isso acabou de ser disruptado pelo iFood e os outros aplicativos e já tem novas startups, né? A Quick, por exemplo, o Delivery Center, várias empresas atuando nisso. Você tem a indústria também querendo participar, né? Os adquirentes, os bancos, os grandes fornecedores, Ambev, Coca-Cola, né? A Ambev, por exemplo, com a Guerin, a Coca-Cola com o AB, a Alelo com o Pede Pronto, e por aí vai. Você tem grandes players entrando nesse mercado também para concorrer. As Big Techs ali de olho e também lançando novidades, né? E por exemplo, o Facebook com o WhatsApp está muito de olho nisso, né? Acabou de lançar o pagamento no WhatsApp. E os e-commerces tradicionais querendo entrar no nosso setor também, né? Porque eles apostam também, como a gente aposta, que esse mercado vai crescer. Então, o dono de bar e restaurante, ele muitas vezes, no fim do dia, ele não tem nem braço e o sistema de gestão dele também é limitado na capacidade de entender todos esses players e acoplar todos esses players e oferecer esses players para o dono de bar e restaurante de uma maneira simples e eficiente, né? Então, a Abrazel, ela percebeu esse gap, né? Essa necessidade de resolver essa barafunda, e ela se juntou com outras entidades, né? Ela está liderando e trouxe para junto de si outras entidades, como a FRAC, que todos vocês conhecem muito bem, a BO2O, né?
A Matera, que é uma empresa especializada em Pix, foi muito importante também nesse processo. Ela se juntou com essas outras entidades e está liderando um projeto chamado Open Delivery. Por coincidência, ontem, em São Paulo, a Abrazel, durante a cerimônia de lançamento da Semana de Alimentação Fora do Lar, com a presença do prefeito João Dória, do governador João Dória, o prefeito de São Paulo, o prefeito de Campinas, várias autoridades, ela fez o lançamento da primeira campanha de esclarecimento do Open Delivery para os bares e restaurantes. O Open Delivery nasceu lá no final do ano passado, e o que ele é? Ele é um padrão de publicação de cardápios e recebimento de pedidos, tá? Então ele organiza o modo como os bares e restaurantes vão poder publicar os seus cardápios e receber os pedidos, de modo que vários players possam se acoplar de maneira fácil ao software de gestão do bar e restaurante. Hoje a gente sabe, né, Dani, o que acontece? O dono de bar e restaurante, ele tem que cadastrar o cardápio, por exemplo, de uma maneira para o app tal, de outra maneira para o app tal, de outra maneira no canal tal, e vai faltando braço, obviamente, né? Então a gente acredita que com um padrão só, que não tem código, porque ele é só um padrão, ele é uma solução aberta, ele pode ser, qualquer um pode aderir, né? Ele é interoperável, isso é muito importante, e ele é agnóstico, então ele olha para o mercado e está aberto para todo mundo. Ele é um padrão que, por exemplo, se o software de gestão adota, ele consegue trazer de maneira muito mais fácil, de um lado, os canais de venda, e ele consegue também oferecer um serviço muito melhor para o bar e restaurante. Mas não é só, né, como diria a propaganda. Além disso, aqui tem um calendário, tá, só para vocês verem, do Open Delivery, é importante falar, que a gente começou lá o ano passado, né, teve o desenvolvimento do projeto. Outra coisa importante também, o Open Delivery, ele tem vários sponsors, né, vários patrocinadores, entre as grandes empresas do mercado, tá? Empresas de todos aqueles setores lá que a gente mostrou, meios de pagamento, os próprios aplicativos, o pessoal de vouchers, os grandes fornecedores do setor. Tem vários patrocinadores, tá? Eu não vou citar aqui de cabeça, não sei todos, mas são vários. Quem quiser, inclusive, pode dar uma olhada, já deixo até o convite, em opendelivery.org.br, lá tem todos os patrocinadores e tem tudo que, por exemplo, o seu sistema de gestão tem que fazer para aderir ao padrão, tá? E ontem, né, como eu disse, foi o lançamento para os bares e restaurantes. A gente vai ter a campanha de comunicação agora em novembro, e em dezembro a gente espera que o Open Delivery já esteja com ampla aceitação no mercado, tá? E já integrado, ele já está sendo integrado por vários players importantes, e que a gente espera que no final do ano ele já esteja integrado e com grande aceitação no mercado. E aí, falando um pouquinho mais especificamente para esse setor aqui, né, para o setor de automação, além de facilitar o dia a dia, né, e permitir que, por exemplo, o seu sistema de gestão ofereça vários canais de venda para o bar e restaurante, isso ajuda também na fidelização do bar e restaurante, e que você consiga colocar os canais de venda de maneira mais fácil para dentro, né, como a gente diz, ele traz também várias oportunidades de negócio para os softwares que seria legal vocês ficarem de olho, né? Então, assim, convido todo mundo a conhecer o Open Delivery e ver, por exemplo, como é que você faz. Você pode construir no seu sistema de gestão um gerenciador de cardápio para o bar e restaurante. Você pode usar o Open Delivery para, tendo mais canais de venda, construir um CRM melhor, um conciliador financeiro, que, assim, a gente tem pesquisado muito, né? Principalmente nesse universo que eu disse lá no começo, dos micro e pequenos, por exemplo, tem um oceano azul de oportunidades para quem souber fazer um conciliador financeiro para essas empresas, porque hoje a grande esmagadora maioria faz tudo na ponta do lápis, né? E mesmo os grandes têm um problema muito sério
para fazer a conciliação, porque ele está operando em canais diferentes que não estão integrados no sistema de gestão, e ele tem que fazer aquele balanço no final do dia, de quanto que ele vendeu no delivery, quanto ele vendeu no salão, e no delivery ele tem que ver quanto que ele vendeu no canal X, no canal Y, no canal Z. Quer dizer, então tem muita oportunidade aí na conciliação financeira, tá? O Open Delivery, ele, além de ser um padrão para publicação de cardápios e para o recebimento de pedidos, ele também vai ser um padrão para a operação de logística, tá? E isso deve estar pronto até o final do ano, já começou o desenvolvimento desse padrão de logística, deve estar pronto até o final do ano, e aí vai ser um outro nó que o Open Delivery vai também desatar nesse mercado.